Milton, Nice. câmbio. 2, 3, câmbio. E aí, Tudo bem aí, cara? tudo em paz, você? Tudo bem também. Vamos a mais um episódio de Contatos Insólitos aí? Bora! Então, cara, o tema de hoje é Natal e o OVNI de Belém. Sensacional. Apesar do nome polêmico, né? Acho que seria interessante de avisar as pessoas que não estamos querendo inventar a roda. Esse é um assunto, né, que a gente não inventou, né? É uma coisa que vários autores aí já vêm explorado, né? Que é a associação aí da vida de Jesus com os extraterrestres, né, cara? Pessoas como, vale a pena dar uma lembrada aí, Fernando Cleto Nunes Pereira, o JJ Benítez, o próprio Carlos Roberto Paz Wells, na época, né, hoje conhecido como Verônica Wells, também exploraram bastante essa questão nos seus livros, né, de fazer esse tipo de associação, e acho que é interessante quem quiser saber mais a respeito procurar por esses autores aí, e dentre outros, né, dentre outros aí, mencionei só três, mas tem mais gente aí abordando o tema, né, cara? Ah, E eu acho que é legal também a gente falar um pouco a respeito, que acho que é o primeiro ponto que me ocorre assim, cara, para a gente começar a conversar a respeito disso, já que estamos muito próximos do Natal, né? Hoje é dia 21 de dezembro, é justamente essa data, né, cara, que começa por aí o grande problema, né? Porque ninguém sabe ao certo exatamente quando Jesus nasceu, né, cara? E foi o Constantino quem adotou essa data e decidiu colocar essa data de 25 de dezembro, meio que para cair, que já era uma época de festividades, né? Que lá no hemisfério norte você tem o solstício do inverno e as pessoas já estavam habituadas a fazer festivais, né? Ritos de fertilidade, com oferenda para os deuses. Já tinha essa data aí como uma data festiva, né? E aí o Constantino ele acabou adotando essa data como se fosse a do nascimento de Jesus, talvez realmente para aproveitar justamente que já por ser tradição uma época que as pessoas já tomavam como parte assim da vida delas, né? Que é uma tradição muito difícil de se esquivar dela. Acho que ele aproveitou, né? Unir o útil ao agradável, já que não dá para vencê-los, junte-se a eles e adotou essa data, 25 de dezembro, aí, como se fosse a data onde Jesus nasceu. Mas o fato é que, se você procurar, você não consegue nenhuma fonte confiável te dizendo quando ele realmente nasceu, né, cara? o que parece que a certeza entre todos os pesquisadores é que não foi 25 de dezembro. Bom, né? Que, aliás, a data tudo indica que era para coxambrar mesmo o solstício de verão, de inverno deles lá, o verão nosso, que no nosso calendário atual é hoje, né? É Sim, hoje e amanhã. exatamente. Que a certeza que não era, não foi no 25 de dezembro. E aí é interessante, como você me passou o tema, eu fiquei olhando e eu fiquei analisando como a própria a minha visão foi mudando ao longo dos tempos dessa história de Jesus e da relação dele com os extraterrestres. E como você falou, acho que você falou, você botou na mosca, a coisa começa errado e continua errado e até hoje vem errado e tende a ficar errado. Quer dizer, a data está errada. A fonte, qual é a fonte que a gente tem desse eixo filosófico, político, cultural, que tomou conta do Ocidente inteiro, que é a cultura judaico-cristã? Está baseada num livro, basicamente num livro, que é a Bíblia, e num trecho que é o Novo Testamento. E eu, graças ao Carlos Paz, eu comecei, assim como você e várias pessoas do Grupo Ramo, eu acompanhei várias das palestras deles que vieram a resultar no Extraterrestre da Galileia, que é genial, fica aí a recomendação, que é um livraço. Eu acompanhei todo aquele processo e fui questionando um monte de coisa, só que onde o Carlos parou, eu continuei questionando, então eu estou num ponto assim que os teus ouvintes e o pessoal que acompanha você não vai gostar do que eu vou falar, mas, cara, para mim é o seguinte, sabe aquela filosofia do depois que você aprende como a salsicha é feia, você não olha mais o hot dog do mesmo jeito? Depois que eu aprendi como a Bíblia é feita, eu digo claramente, a Bíblia para mim, desculpe, eu não quero ofender ninguém, não é nem um livro histórico e nem um livro sagrado. Já começa também, já que você mencionou sobre a Bíblia, né, cara? Justamente tem um livrinho aqui, ó, um dos, né? Não sei se vai dar para ler aqui, ó. Excelente. Apócrifos, os proscritos da Bíblia, né, cara? Que a gente tem os textos considerados canônicos, né?
que são os 4 evangelhos, né, do Novo Testamento principais, né? E você tinha, na mesma época, vários outros livros, vários outros textos, né, de outros, inclusive de outros apóstolos, né, que teriam escrito e tal, e não havia, assim, todos eram aceitos, né? Foi somente no Concílio de Nicéia que eles decidiram escolher esses 4 considerados como canônicos, né, cara? E mais interessante ainda é os critérios que eles utilizaram para escolher esses 4 e renegar todos os outros textos, né, cara? É incrível como que o critério utilizado era bizarro, assim, né? Existem relatos desde que eles juntaram todos os textos que haviam na época, que os textos sozinhos foram flutuando até um altar, até soltaram uma pomba e ela representava o Espírito Santo, e onde essa pomba pousava, assim, eles consideravam esses textos como os sagrados e os outros não, né? Enfim, então já começa por aí o problema, né? Então, por que eu cheguei nessa conclusão? É sempre assim, parece que é sempre assim. Uma casta, Concílio de Nicéia, como você falou, se não me engano, é 325. Exatamente, Né? 325, isso. É uma casta de líderes que decidiu assumir o controle. Ali, por exemplo, se não me engano, se tirou céu, inferno, purgatório, se tirou reencarnação e se colocou céu, inferno, purgatório. Exatamente. Esse critério de colocar textos, tirar textos que ficavam convenientes para aquelas pessoas, além do fato de que eles foram traduzidos, retraduzidos e manipulados em uma série de coisas, além do fato de que nenhum deles foi escrito durante a vida de Jesus. Os próprios os 4 evangelhos foram escritos, sei lá, anos 50, anos 70, não foi de primeira fonte. Nem Mateus, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas andaram com Jesus. Exato. Escreveram depois. João, supostamente sim. Escreveu aos 90 anos lá. Bom, se eu falar para você e para mim, vamos tentar lembrar, sei lá, a melhor prática de campo que a gente tiver. Se a gente não tiver anotado, a gente vai confundir as coisas, não vai lembrar exatamente. Como disse o grande Gabriel Garcia Marques, a vida não é aquilo que a gente viveu, é o que a gente lembra dela e como a gente lembra para poder contar. Então, no momento de recordar, tem deturpação. Eu já falei isso e é bem colocado, eu vou voltar a repetir, que é muito interessante. Quando eu estou lá no Monte das Oliveiras, dentre as várias epifanias que eu tive, senti o Carlos Paz, rever o Grupo 4, imaginei Jesus lá, em algum lugar, falando assim, ó, alguém anota aí que isso aqui vai ser importante, hein? Isso aqui vai virar o sermão da montanha. Não, ninguém tinha ideia da transcendência do negócio, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém estava anotando, a maioria era analfabeto. Exato, tem esse problema também. Aí, por isso que eu apesar de existem trechos históricos na Bíblia, existem lugares, pessoas que existiram, sim, mas para mim não é um livro histórico, não é um livro sagrado, e aí começa todo o problema, porque todas as fontes vêm daí, e aí que a coisa pega. Tem uma coisa interessante em termos históricos, que acho que é uma das poucas coisas que você consegue estabelecer assim um marco histórico, quando é relatado Herodes, né? Herodes, historicamente, é conhecido o período que ele governou, né? Então, você consegue estabelecer mais ou menos ali uma data através disso, né? Se não me engano, eu estava lendo, inclusive, dá uma diferença de 4 anos, parece, tem uma imprecisão aí. Mas, de qualquer maneira, é um ponto que você tem um balizamento, mais ou menos, da época que Jesus teria nascido, né? Mas, fora isso, fica complicado saber exatamente quando foi, aí já... Parece que outra certeza que a gente tem, não foi há 2020 anos. Foi 3 anos a mais, 3 anos a menos, 7 anos a mais, 7 anos a menos. Não foi há 2020 anos, isso é certeza, né? Então, de novo, já começa por aí. A base da cultura judaico-cristã que formou o Ocidente é furada. Aí vamos ao grão, que eu acho que você me mostrou ontem o livro OVNI de Belém, que eu li, que é do Benítez, que é muito legal, que é o tópico de hoje. E o Benítez mesmo é um cara que, assim como o Carlos Paz, assim como o Sixto, e muitos de nós têm Jesus como uma espécie de fixação. O Benítez tem esse livro, que é o OVNI de Belém, que ele se reporta basicamente àquele dia, né? Ele tem o Enviado, que é sobre o sudário de Turim. Ele tem os 10 cavalos de Troia. Exatamente. Ele ajudou a compilar os apócrifos. Ele foi uma das pessoas que ajudou a compilar os apócrifos que estão por aí. Ele tem o que é o Testamento de São João, que seria um outro livro de João, além do Apocalipse.
E tem o Rebelião de Lúcifer. Ele pega uma parte do livro de Urântia, joga uma história sem pé nem cabeça, fica até legal umas partes, mas depois fica meio pior. Mas a fonte é a mesma. A fonte é a Bíblia. E eu me lembro muito bem do Carlos. O Carlos me fez pensar muito isso. Olha o que acontece. Cada geração pega aqueles textos e sai interpretando e acomodando de acordo com o seu paradigma. Sim. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai olhar aquele trecho sob o olhar do Espiritismo. Nós vamos olhar aquilo sob o olhar do extraterrestre. Outros vão olhar sobre o olhar energético e assim por diante. Todos são legítimos? Não, mas não interpretações. São interpretações. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso aí não tem jeito, né, cara? Fora o que nós vamos falar sobre a vida de Jesus dos 12 aos 30 anos, né? Esse grande buraco, que tem de tudo também. Inclusive, textos apócrifos aí que mencionam a vida dele enquanto criança, né? Então, existe esse lado também que a gente fica assim sem saber exatamente se é factível ou não. Uma coisa que eu estava lendo, inclusive no prefácio desse livro aqui, que é uma compilação, na verdade, né, de vários textos, é que eles dizerem que, como eles já haviam sido renegados, ou seja, textos que realmente não são sagrados, então esquece, eles teriam, então, menos é ótimo, né? Menos interferência dos os grandes arautos aí da igreja, né? Porque o oficial ali, que foi bastante mexido, não que esses aqui não tenham sido mexidos, né? Não dá para garantir, mas, em teoria, pelo menos, teriam menos atenção, né, do grande clero aí, na medida que o tempo passou, para estar fazendo alterações de acordo com os seus desejos ou interesses, né? Então, isso pode ser realmente, eu acho que faz sentido, pelo menos, né? Eu me lembro que eu tenho esse livro dos apóstolos, se não me engano, são 2 volumes, né? Acho que são. Acho que são. Uma passagem muito legal que Jesus teria feito uma palmeira baixar para fazer sombra para Maria, ele criança, né? Deve ter sido espetacular se aconteceu, mas de qualquer maneira, de novo, não dá para confiar. Quem escreveu essa compilação, essa recordação do que teria acontecido, né? É muito complicado. Fontes fora disso, fontes fora da Bíblia, porque mesmo o extraterrestre na Galileia, que é uma das melhores análises da Bíblia e dos apócrifos que existem. Eu não falo isso porque foi o Carlos Paz, que é o nosso querido mentor. Está muito bem feito mesmo, está muito bem feito. Mas o cerne é a Bíblia, continua sendo a Bíblia. E aí ele pega a parte do contato dele e complementa. Então, de novo, se a gente pega a Bíblia e critica as interpretações que outros dão, mas queremos convencer os outros que a nossa interpretação é a mais adequada, o problema de fundo continua lá. Esse que tem me perseguido, esse fantasma tem me perseguido nos últimos 15 anos. Quer dizer, não dá para considerar a Bíblia como fonte fidedigna e tal. O que tem fora? Poxa, tem A Vida Secreta de Jesus, do Nicholas Notovich, que também já foi meio fraudado tal, mas que teria dito que ele teria sobrevivido à crucificação e teria morrido na Índia. Exato. Até em Caxemira, se não me engano, tem um túmulo lá que até hoje é venerado e tal. Sim. Numa das sutras do Alcorão, parece que diz isso, na Sutra 4, não me lembro agora, 157, diz isso. Jesus sobreviveu à crucificação e continuou vivendo. Tá? O Alcorão, teoricamente, coloca isso. Né? Sim. E outra pessoa teria morrido no lugar dele. Essa é uma fonte fora. Né? Outra fonte fora, mas não é muito confiável. O pessoal já descartou. O livro do Notovich parece que já foi descartado, mas outros autores assumem essa possibilidade. O que sai mais fora da Bíblia é o livro de Urântia, que das 2.097 páginas, 700 é de Jesus, mas não é nem de Jesus, Micael de Nebadon, porque no livro de Urântia começa a falar da formação do universo, dos grandes conglomerados, e vem do macro para o micro, até chegar aqui, e aqui seria um planeta de um conglomerado super-universo de Nebadon, e Micael de Nebadon seria Jesus e tudo. É o que mais escapa da Bíblia para contar a história desse sujeito. Sim. Agora, o resto está tudo amarrado nisso. E o último que eu estava vendo, a gente conheceu, que são as cartas de Cristo que o Theo, nosso amigo Theo lá da Ilha Futuro, vem falando. Teriam sido supostamente transcritas por transcomunicação lá pelo ano 2000, por uma médium inglesa, que se preparou 40 anos, que seria para corrigir e endireitar os desvios dos evangelhos. Né? Quer dizer, é muito complicado.
Mas, de novo, para nós que vivemos essa parte do fenômeno OVNI em geral e do extraterrestre em particular, faz muito sentido essa ideia de que não era uma estrela que teria guiado os reis magos, mas sim um OVNI, uma nave, etc. Mas, de novo, eu abracei essa ideia durante 10 anos, assim, fechado. Hoje eu já não sei, não estava lá, pode ser tantas outras coisas, né? E tudo errado, o Natal está errado, Jesus mesmo, Jesus era um judeu, não queria montar um negócio desse. Quem escreveu depois, sobre coisas que eles duvidam. Eu me lembro que o Carlos me chamou a atenção. Leia com atenção, você vai ver que os milagres não batem. Um conta 4 milagres, o outro conta outros 4, outro conta os 4. Eles não batem. Quando você junta todos, é que você vê os milagres dele, as parábolas. Enfim, é fascinante, mas é questionável. Sim, tudo é questionável, né, cara? Mas como estamos aqui num exercício livre, né, de livre associação e especulações mil, vamos embora. Vamos, né? Porque por mais que haja discrepâncias, tal, pelo menos, mais ou menos bate a descrição clássica, né, de que Jesus teria nascido em Belém e de que os reis magos, né, por mais que hajam bastantes textos, inclusive os próprios apócrifos contam, narram essa história com as suas deturpações, etc., mas narram mais ou menos a mesma coisa, né? Teriam saído de algum lugar. Em alguns apócrifos é dito que eles teriam saído, provavelmente, lá do Oriente, o que seria já, né, lá Oriente Médio, mas mais além do Oriente, né? Então, provavelmente da Pérsia, e teriam seguido ali pelo rio Eufrates, porque se eles fossem direto pelo deserto, seria uma viagem super perigosa, né? Então, muito provavelmente eles teriam percorrido aí o rio Eufrates e cruzado mais para cima ali, então a viagem teria ficado um pouquinho mais longa, durada aí de 3 a 5 meses. Bom, sabemos que nenhum fenômeno astronômico dura tanto tempo, né? Um cometa passando para guiar eles, e principalmente, que eu acho que é o mais interessante, já que estamos especulando aqui livremente, dessa estrela, entre aspas, né, ter parado em cima da manjedoura, né, ou da caverna, como alguns outros textos mencionam, né, onde Jesus teria nascido. Então, que raio de estrela é essa que para em cima do local, né? E eu estava lendo aqui também, inclusive, outro texto apócrifo, acho que era o proto-evangelho de Tiago, mencionando que José teria chamado uma parteira e, ao entrar dentro da caverna, havia uma névoa luminosa. Olha que interessante, fazendo uma analogia com os Chandras, né, cara, que são esse fenômeno conhecido dentro do métier da missão Rama, né, cara. E aí essa névoa ela acabou desvanecendo e foi para fora, assim, foi embora, né? Então, assim, cara, aos olhos da casuística ufológica moderna, né, cara, a gente poderia associar, de repente, isso com na verdade, não necessariamente uma nave, mas poderia ter sido muito bem uma sonda, né, uma canepa que poderia ter guiado os caras, enfim, né, especulações mil, mas dentro inclusive o próprio histórico do Charlie, né, cara, a gente conhece as histórias que ele contava. Havia um sentido para isso estar acontecendo, né, cara? Os povos escolhidos, enfim, por aí vai. É uma história. Aí a gente se permite. A gente já fez a premissa e tal, agora a gente vai se permitir. Então, o que é fato? Putz, Belém existiu, o Lago Tiberíades estava lá, tudo isso é fato. O personagem Jesus nasceu, o quanto ele era especial, a gente pode conversar depois, mas essa é a história. Os apócrifos comentam muito esse fenômeno astronômico que guiou, não só os três, mas várias pessoas indicaram, que tem muito a ver com se não me engano, o OVNI de Belém é bem escrito, o Benítez faz capricha na coisa, na pesquisa, no cruzamento de informações, da fonte da Bíblia, né? Agora, esses detalhes da névoa, do sudário, supostamente, que teria ficado com como é que era? José de Arimateia, que depois ficou no sudário de Surim, aquela coisa da impressão em negativo, tem todas essas coisas. Quando a gente interpreta aos olhos de hoje, pelo que a gente viveu e estudou, casa muito. E aí se transformou no nosso paradigma, que a gente tem que analisar com critério, mas casa certinho, né? Inclusive, já que você falou do Santo Sudário, né, sou obrigado também a mencionar, tem um grande livro aqui falando sobre o Sudário, justamente uma pesquisa que vários cientistas, um grupo de cientistas fizeram em relação a essa peça de linho, né, cara? E ali, em primeiro lugar, eles verificaram ali, né, se esse livro for, na verdade, porque, lógico, a ciência oficial não reconhece isso, né, mas esse grupo de cientistas disse que analisou e a coisa é muito, muito surreal, né?
Em primeiro lugar, que não se trata de uma pintura, né, medieval, como oficialmente se alega, né, e sim de uma queimadura da superfície, né, desse pano, e essa queimadura produziu o que seria um negativo fotográfico, na verdade, né, que quando eles colocam aquela imagem no negativo, aparece como se fosse, né, o contrário, positivo, né, cara? Então, numa época que nem fotografia havia no momento, né? E é uma imagem ainda em alto relevo, né? Que é o mais impressionante, em 3D, que eles conseguiram transformar a imagem em 3D. Bom, ali há um aspecto interessante que eu gostaria de mencionar, que é justamente a começar pelo visual, né? A estatura, né, daquele homem que se encontra ali, né, que de barba, tudo assim, com as características de um judeu, né, pelo causa do cabelo, mas muito alto, né, muito alto, mais ou menos aí por volta de 1,80 m, que para um homem daquela época, naquela região ali, não bate muito, as pessoas não seriam tão altas assim, né, então parece uma coisa estranha, assim, já que não bate muito. E as feições também não batem muito com as feições de um judeu típico, né. Então aí entram as especulações. Na verdade não, muitas pessoas dizem que de repente Maria pudesse ter parido isso de um soldado romano e tal. Bom, mas existe a minha alegação, que é a sardinha do jeito que a gente vai puxar para o nosso lado, aí que de repente ela sofreu uma inseminação artificial, né? De que de fato ela era virgem, de fato realmente não foi maculada, né? De acordo com a tradição cristã, mas justamente porque ela poderia ter sofrido uma inseminação artificial, e aí, então, Jesus seria meio humano e meio extraterrestre, e isso justificaria, por exemplo, a sua altura fora dos padrões para a época, né, cara? Muito interessante. E o Sudar, ele menciona ainda, que para mim fica marcado, porque faz tempo que eu li o livro, mas eu lembro de algumas cenas que vêm à mente quando você lê um livro, coisas típicas de livro, né, que você vai lendo e vai imaginando as coisas, né? A conclusão que eles chegaram sobre o que teria provocado essa queimadura, né, na superfície do ninho. A superfície, na camada mais interna do ninho. Primeiro que, assim, foi uma luz muito forte, um flash de luz extremamente potente, que teria acontecido de dentro para fora, que já começa a coisa muito maluca, né? Ou seja, o corpo, de alguma forma, teria que ter tido uma explosão de luz repentina, muito violenta, ao ponto de queimar essa peça de linho. E o mais impressionante é que, tanto na parte superior quanto na parte inferior, a pressão sobre o corpo era a mesma. E por causa disso, justamente, o corpo teria que estar flutuando em pleno ar, ele não poderia estar sendo apoiado em nenhuma pedra, ou um pedaço de madeira, seja lá o que for, porque ficaria uma impressão irregular, comparando a parte de cima com a parte de baixo, né? As costas e a parte, né, do peito, da face. Então, a conclusão é que, de alguma forma, esse corpo teria que estar flutuando e esse flash teria ocorrido para fazer essa marca. Então, assim, muito louco, porque o livro em si ele não tem nenhum viés ufológico, não se trata nada disso, mas essa conclusão que eles chegaram de acordo com aquilo que eles examinaram, né? E para mim não me sai da cabeça essa imagem de que, muito provavelmente, só me passa uma ideia de uma tecnologia, né, produzindo algo assim, né, e não um fenômeno natural, né? Lógico que aí é a minha interpretação da coisa, né? E um livro realmente muito grosso, cara. Nem sei se tem aqui, vai ser difícil agora procurar, vai estragar a nossa gravação. Mas, de qualquer maneira, um livro muito grosso, com alguns trechos, assim, até chatos, tão técnicos. Eles explicando, sabe, muitos detalhes, assim, que para mim ficava até chato. Então, tá bom, já estou convencido de que foi minucioso. Mas em alguns trechos realmente fica muito chato, porque você não... as moedinhas sobre os olhos que eles descobriram, que eram moedas da mesma época, né, que eles colocaram, era um costume na época de colocar essas moedas sobre os olhos, né, e eram moedas do Império Romano, né, que casam mais ou menos com a mesma época que é relatado, né, o nascimento e a morte de Jesus, na verdade, né? Então, assim, existem alguns fatores nesse livro, cara, no Santo Sudário, que são surpreendentes, né, cara, e nos trazem, de uma certa maneira, para essa direção, né, de que houve uma intervenção alienígena aí em algum momento e Jesus teria participado, se envolvido aí nesse grande trabalho. Na minha prateleira de Jesus, essa é a melhor versão que está lá, que eu questiono tudo, eu sou o petulante responsável, né? Mas essa é a melhor.
Eu não sei se eu li esse livro, mas o Carlos Paz deve ter lido, porque eu me lembro que esses trechos estão no extraterrestre na Galileia. E você falando agora, me recordei perfeito. No livro eu lembro que é O Sudário do Senhor, mas é uma compilação de vários autores, como vários participaram, né, na pesquisa, você tem vários autores, não tem um só. Edições Loyola, se eu não me engano, é a editora, O Sudário do Senhor. Também não sei se vai ser fácil achar. O Carlos deve ter feito essa pesquisa, o Benício também, porque eu me lembro exatamente disso, que chamava a atenção, dessa luminosidade, dessa falta de pressão, do tamanho 1,80, 1,81, da luminosidade, da nossa associação com Chandra, com relação ao nascimento, depois que a gente já viu, estudando Dr. John Mack, com o livro Abdução, com o livro Passaporte ao Cosmos, que ele lidou com mais de 100 pessoas que abduziram, com o projeto de híbridos, que um dia a gente pode falar sobre esse papo, as abduções, é perfeitamente possível fazer isso, sem machucar a pessoa, sem inseminar uma pessoa artificialmente. Então, todo esse pacote é fascinante. Outra coisa que me chamou a atenção, se não me engano, o tipo de pólen que tinha no linho também podia ser voltado no tempo e ver daquela época, 2.000 anos mais ou menos, né? Exatamente, uma boa lembrança, porque foram encontrados pólens de plantas que já foram extintas e elas só existiram naquele momento. E, né, porque pode ser legal, mas esse linho aí ele foi posterior, tal, e encontraram esse pólen justamente naquela época. Foram feitos, inclusive, testes para ver se conseguiam produzir a mesma imagem através de luz solar com uma lente de aumento improvisada, coisas que também não tinha na época, mas tentaram fazer uma coisa primitiva, que pudesse imitar, sei lá, um vidro, que pudesse filtrar a luz do sol e queimar a superfície do pano com um cadáver. E houve, sim, alguns resultados, mas, assim, não chega perto do original, né, cara? Então, são coisas também que a gente não pode negar. Eu não sou um cristão, né? Não tenho nenhuma religiosidade, nenhum vínculo com o cristianismo, né? Mas eu li o livro, eu não posso negar que, né, me pareceu muito convincente, assim, um grupo de cientistas bastante meticulosos aí, está analisando aquilo, e eu lembro que, inclusive, tem uma coisa interessante, uma curiosidade, um dos membros, um dos cientistas que estavam participando era judeu, e no final ele se converteu ao cristianismo. Sensacional. Depois de ter feito essas pesquisas, ele menciona que ele acabou por ficar convencido de que realmente Jesus Cristo existiu e era de fato o Salvador, etc. Bom, mas aí é uma coisa à parte, né? É legal. E aí que a ciência materialista nos ajuda a botar um pouco os pés no chão para poder, de todo aquele processo da premissa que a gente fez, do que não é confiável como informações, pelo menos esse tipo de análise nos situa. Lembra que tinha uma época que o Vaticano deixava cortar um pedacinho do sudário para ser analisado, e um dos resultados falou que era 1.400 e não podia ser. Mas a questão, quando a gente junta todas as informações, inclusive a do pólen me chamou muita atenção. Você não pode produzir uma planta que não existe mais e que era comum na época e tal tempo, por carbono 14, uma série de coisas. Isso é genial. Enquanto você falava... Não, fala aí que você... Não, só um detalhe que você falou do pedaço de pano que foi retirado para fazer o teste do carbono 14. Justamente houve essa polêmica, né? Tentaram silenciar todos. Não, realmente essa aqui é a última prova, vamos encerrar com o assunto, mas houve essa polêmica de ter sido contaminada, eu me lembro disso daí, ter sido contaminado esse pedaço, então não era mais confiável, teria que refazer, e aí acho que o Vaticano falou, não, chega de fazer análise, vamos parar, tal, né? Teve isso também. Mas desculpa. E a carbono 14 também, eu não sou especialista, mas se não me engano, uma coisa é você datar coisa em dezenas de milhares ou milhões de anos, outra coisa em centenas ou milhares de anos. E gente que alega, depois das explosões atômicas, depois de uma série de coisas que aconteceram, fica difícil a gente poder precisar, enfim. Mas mais do que isso, todas essas evidências juntas, né, dão esse panorama de que alguma coisa estranha aconteceu ali. Mesmo que as pessoas não soubessem exatamente contar o que foi, era um personagem especial. Né? Foi um personagem especial. E dois detalhes que eu queria falar que é muito interessante. Eu vi Sixto falando sobre Jesus. E as palestras do cara são espetaculares, assim, de lembrar trechos dos apócrifos, não dos textos da Bíblia, dos apócrifos e cruzar as coisas e tal, e puxando a sardinha para o nosso lado. Não, ele era um extraterrestre, ele veio fazer parte do plano, ele se encaixa no plano dos extraterrestres, do plano Rama, ele põe tudo direitinho. Mas ele nunca... E reconhece
uma vez eu acho que só colocaram ele. Ele reconhece que seria um projeto apuniano. Entendi. Só que ele nunca esteve em Apo, ele esteve no máximo, supostamente, na Cidade de Cristal, em Morlen, e tem essas informações via outras comunicações que chegaram. Por outro lado, Carlos Paz teve formação apuniana e supostamente teve lá na cidade e supostamente teve na Praça dos Bustos, onde ele conta direitinho, e tem toda uma história por trás que é muito bacana, inclusive com ele e o Jorge Trócoli, e essa história é fantástica, acho que já contei. Jorge Trócoli foi do Ramo Uruguai, plano piloto, em 1987. Sentaram juntos um dia e começaram a conversar sobre Jesus, porque Trócoli também é um cara genial nesse assunto, e chegaram ao nome cósmico de Jesus, que é uma coisa espetacular. Claro que não é a especulação, tá, mas eles foram pegando coisas Cara, essa história, quando um dos dois conta, é demais. Não, cara, o Charlie era fantástico. Bom, o Trócoli não conheci, não tive esse prazer de conhecê-lo, mas eu lembro muito bem do Charlie, cara, que ficava horas falando sobre esse assunto, com conhecimento de causa, com uma memória, assim, espetacular a respeito de datas, fatos, eventos. Dava gosto ouvir o cara falar, né, cara? Porque realmente era um estudioso do assunto e, cara, não tinha por onde, né? Não tinha nem como discutir, argumentar contra nada em relação ao que ele dizia, né, cara? Impressionante. E um cara que eu acho que é legal porque ele investigou bebendo em várias fontes, né? Ele não foi em nenhum momento, como eu posso dizer assim, querendo puxar a sardinha para o lado dele, né? Ele sempre procurou ter acesso a várias fontes diferentes, né? Para montar um quadro um pouco mais amplo dessa história toda. E eu acho que a gente tem que dar um mérito pro cara, né, meu? Ele lia tudo. Os dois irmãos, né? Eles liam tudo, mas eu vi uma palestra do Sixto. Mas o Carlos eu vi quase tudo. Ele lia o livro. Ele lia tudo. Naquela época que era difícil achar coisas. Ele viajava, trazia material de fora, dava palestras recitando trechos das obras, que era uma coisa impressionante. E hoje é muito comum usar o argumento Jesus extraterrestre, a gente vê no programa do History Channel e uma série de coisas. Mas o mais balizado dos que eu conheço continua sendo uma extraterrestre na Galileia. Continua sendo o mais diversificado. E a cereja do bolo é a experiência que supostamente ele viveu, né? Lá. Essa é a melhor parte. Mesmo que seja um delírio total, que eu acredito que não é. Já é fascinante porque cai assim perfeito, né? Mas toda a parte de pesquisa e tal nos coloca. De novo, o livro de Urântia coloca essa criatura vindo de fora, todos os outros... o pessoal da abdução do John Mack fala disso, menciona en passant. Era uma criatura muito especial, isso a gente não tem a dúvida. O quanto fez, o quanto quis fazer e tal, isso a gente pode questionar. Por exemplo, coisas legais. Eu estou lá em Jerusalém e uma das primeiras perguntas que eu chego, chego por um guia turístico, me leva para o Gólgota. Aí o cara me pergunta, qual deles? Porque depende do guia turístico. Você tem vários hoje. Se perdeu aquela história, 2000 anos depois, a coisa é até aquela brincadeira. Em Jerusalém você encontra pedaços da cruz original sendo vendidas até hoje. Se fossem juntados, dariam 100 cruzes, né? É muito difícil reconstruir toda essa coisa. Por isso que eu admiro muito esses pesquisadores que ficam anos e anos atrás de documentos antigos, indo lá e fazendo pesquisa, para tentar reconstruir uma história que, de novo, não foi escrita na hora. Com o jornalismo eu aprendi como é complicado você não registrar coisa na hora. Sim. E com a neurociência eu aprendi como é complicado se fiar na memória. Também é outro impedimento, né, cara? Mas não tem jeito, é o que a gente tem, né, meu? É o que tem na mão. Está toda uma sociedade e metade do planeta foi construída em cima disso, desse livro e desse personagem. Exato. Isso é complicado, já é complicado também por esse ponto de vista, né? Uma coisa que eu achava legal mencionar, cara, já que a gente tocou no assunto aqui, para dar mais balizamento, inclusive, no que a gente está querendo dizer, porque provavelmente muitas pessoas aqui não leram o livro Os Semeadores de Vida, né? Que é justamente essa parte que o Charlie teria feito essa viagem, né? Para Apo, obviamente não foi através de um portal dimensional que a gente chama de Chandra, que é justamente a associação que eu fiz com aquela nuvem luminosa que eu acabei de mencionar aí, que tem um apócrifo que fala sobre isso dentro, né, da gruta onde teria nascido Jesus.
porque elas têm essa característica, né? Inicialmente uma fumaça, né? Assim, uma coisa bem tênue que começa a se iluminar e de lá de dentro pode sair um guia ou eles podem provocar outros tipos de efeitos. Ao redor existem vários tipos de Chandra, né? Bom, Charlie, que é o autor do livro, né? Ele teria entrado nesse Chandra. Cara, se quiser me interromper aí em algum momento, você me fala, tá? Ele teria entrado nesse Chandra, teria feito uma viagem interdimensional e aparecido, né, sabe, sei lá quanto tempo depois, em Apo, né? Que ficaria orbitando aí uma das estrelas de Alfa Centauro. E lá, ele, né, o guia que estava conversando com ele era o Godard, né? E ele caminhando para dentro dessa cidade subterrânea, que ela está abaixo da superfície desse planeta, né, que foi chamado de Apo, uma cidade muito grande lá, e no meio dessa cidade, no centro da cidade, havia uma praça com vários bustos, né? Dentre eles, né, ele relatou que haviam várias formas, uma dessas formas era uma forma perfeitamente humana, uma face humana, com uma barba, né? Um homem com barba, cabelo comprido jogado para trás, e ele estava olhando meio que para cima, assim. E aí aquilo chamou muito a atenção dele, que faz um rosto humano aqui em outro planeta, né? E depois, com o tempo, lá, o livro, né, vai explorando um pouco mais essa história e, enfim, deduz, né? É deduzido que se trata da figura de Jesus, então. E daí o Trócoli, você está ter mencionado o Trócoli aí agora há pouco também, né, de estarem fazendo essa triangulação aí, sei lá, com o Charlie, e chego aí nessa questão do nome cósmico e tal, porque, bom, tem a ver esse projeto aí com a Apo, né, justamente por causa disso. Só para deixar o pessoal um pouco mais bem situado, né? Então, como essas coisas que num primeiro momento parecem muito absurdas, existem, dependendo da fonte que você pesquisa, você pode fazer alguns links interessantes, né, cara? Para nós, o que hoje é fonte nossa, né? Então, fica bem claro, fica a recomendação. O livro completo, o Semeadores de Vida, mas esse capítulo especial vale a pena. E o Extraterrestre da Galileia, que é genial, que é toda a pesquisa, mais essa parte e tudo, que é fantástico. Né? E é o nosso paradigma hoje, que é como a gente interpreta. Com essa parte tecnológica, ela deixa de ser, como a gente conversou semana passada, ela deixa de ser arcaica, mágica, mítica, entra na parte racional e começa a entrar numa parte mais integral, que é, daria para fazer com tecnologia esse tipo de coisa? Opa, hoje a gente já pode conceber que sim. Em 2020 a gente pode conceber que sim. Exato. Aquela questão que era considerado como um milagre no passado, hoje a ciência explica, né? E amanhã vira a realidade do dia a dia, do cotidiano, né, cara? Então, esse tipo de coisa seria plenamente possível as pessoas terem interpretado como um milagre, né? Associado a figura com o divino, etc, etc, etc. Mas hoje, de repente, a gente pode interpretar do ponto de vista puramente tecnológico, né? Se bem que um outro aspecto interessante, né, e aí pode viajar mais na maionese ainda, né, cara, que é a questão de que se essa história que o Charlie relata é real, conhecemos o autor pessoalmente, né, uma pessoa confiável, etc. Se essa história que ele narrou é de fato real, de se encontrar numa praça de um outro planeta, um busto de uma pessoa que parecia ser Jesus, e ele estava numa posição de destaque, né, até que ponto essa questão toda que estamos conversando aqui, deixa de ter esse viés que pode parecer para algumas pessoas desrespeitoso, mas joga o divino ainda mais adiante, né? De repente, será que essa pessoa de fato não é importante mesmo, né? Por alguma razão que desconhecemos, e talvez haja um pouco de divindade aí, mas digamos assim, de um ponto de vista muito mais amplo, muito mais universal, extrapolando a questão puramente terrestre, né? Enfim, não sei, cara, a especulação pura fica muito... A gente começa a perder os balizamentos das referências, né, cara? O livro de Urantia, se eu não me engano, ele passa esse ponto de vista, né? De que seria um ser especial e tal. Eu li o livro, mas não lembro direito, cara, dele. Não sei se você lembra um pouco melhor. Sua memória é melhor do que a minha, de repente você pode me ajudar melhor aí. Justamente, né, do universo de Embadon e como é que era o papel papel dele. Tour de Force, né? Porque 2.097 páginas, nunca me esqueço, foi o mais longo que eu digo, tá cá. E Jesus vem no final, porque começa do super universo e vem vindo, né? A ideia era essa, era um ser especial que veio fazer um trabalho especial, né? E passa longe dos filigranas da Bíblia e coloca esse ser como para nortear esse tipo de civilização que está vendo aqui. Fala das várias raças.
raça azul, raça vermelha, uma série de coisas. Né? Uma coisa que é interessante, estava falando, eu quase me perdi aqui, eu queria lembrar uma coisa. As marteladas aí não deixem você esquecer. Newton? Newton? X. Voltou. Deu uma pausa aí, mas agora voltou. Vamos embora. O Sixto, ele vem advogando a ideia de que Jesus... daqui a pouco nós vamos falar, antes de falar de Sixto e Jesus, depois você me lembra. Outra coisa que é importante a gente lembrar também, e continuar viajando na maionese ou não, legal, o personagem existiu, a gente pode questionar alguns detalhes com relação a ele, mas qual foi ou as mensagens? Por quê? A partir do princípio que não tinha um repórter lá, não tinha um cara como eu, com um caderninho e um gravador, para anotar, o que ele quis dizer mesmo? Porque, bem ou mal, o Sermão da Montanha é sensacional, o Pai Nosso é brilhante, as parábolas são geniais, e tudo indica que elas não foi o que ele disse, porque foi feito, recuperado 70 anos depois. Mas mesmo assim é genial e dá uma ideia desse discurso que esse personagem quis fazer, que é transformacionista. Ele não quis formar, ele continuava judeu, tudo indica que ele queria reformar o judaísmo ou voltar para o judaísmo original. Né? Apesar de que o pai dele, que é o nosso pai com P maiúsculo, é bem diferente do Yahvé. Sim. Yahvé matava. Quem não reza para mim, quem não mata um boi para mim, o pai de Jesus não era assim. Só volta a ter esse arzinho, eu estou sendo leviano aqui, espero que as pessoas me entendam. No Apocalipse, quando João fala que vem para dividir os ímpios e os não ímpios e separar joio do trigo e talvez punir aqueles que não tivessem se comportado de acordo. De memória, agora eu estou recordando. Tá? Que é o único trecho em que vem essa coisa da punição, que não combina muito com Jesus. Né? Supostamente ser o perdão total, absoluto e tal. Esse é um aspecto. A mensagem do cara a gente podia depois decodificar. Por quê? A gente faz essa brincadeira algumas vezes. Se ele chega aqui hoje, ele seria provavelmente morto pelos cristãos. Morto pela Igreja Católica, porque não é nada disso que eu queria. Não é nada disso que eu queria. Né? Por outro lado, um outro aspecto interessante que você mencionou, cara, e que eu acho que é bastante importante para a discussão aqui, é essa diferenciação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? O Deus até então do Velho Testamento tinha uma característica muito vingativa, né? Muito beligerante, né, cara? Ao passo que parece que pela mensagem de Jesus, a mensagem era completamente outra, né, cara? É amor, e vamos viver sociedade harmonicamente, etc., né? Que, por mais que seja muito geral, em linhas muito gerais, bate realmente com o discurso das entidades, né, que pouquíssimas vezes tivemos contato justamente mesmo discurso, né? Ou seja, se amar, a coisa não é por aí, tal, etc. Tudo bem. Fiz aqui um alinhamento forçado, né? Um alinhamento fórceps. Cara, né? Mas é genial. Né? Daquele papo da semana passada, das estruturas de consciência, o Yahvé do Velho Testamento, ele é muito etnocêntrico. Olha, vocês são a minha turma, eu protejo vocês. Os outros, eu liquido. Jesus, supostamente o discurso, na casa do meu pai tem várias moradas, cabe todo mundo, ele é cosmocêntrico, ele é integral, ele é outro papo, o discurso é lá em cima. Claro, enquanto o Velho Testamento foi feito em 1000 anos, em arremedos para cá e para colar, o Novo Testamento foi todos, os 27 livros lá, todo feito em 100 anos, com essa medida. Mas ele é bem diferente, né? Mas eu queria não esquecer uma coisa, que apesar do Sixto não ter ido para a APO, não ter feito uma série de coisas, ele também advoga uma coisa que muita gente advoga. Jesus está vivo e está voltando. E para o Sixto, Jesus está em Morley, está em Ganímedes. Tá? Agora, essa é outra ideia. Desde que ficou plasmado na própria Bíblia que haveria supostamente uma volta, sempre se tem esperado, e sempre que acontece algum cataclismo, ou virada de século, ou virada de milênio, alguma coisa, é o momento X, é o momento do Apocalipse. Virou até o Apocalipse, que era para ser só revelação, passou a ser sinônimo de catástrofe final e volta de Jesus e o julgamento final, né? Que é outra deturpação violenta, né?
Mas é interessante, né, cara? Porque, assim, tudo bem, essa parte... Eu acho que a parte mais polêmica é essa ainda, né? Mas tudo bem, vamos, né? A gente está viajando desde o começo, né? Estamos aqui liberados para questionar. Jesus entenderá, Jesus entenderá. Mas é que justamente esse fato de... Se formos pegar aí o Santo Sudário, né? E essa luz saiu de dentro para fora do sudário. Esse flash, né, violento, que queimou a superfície do linho. Cara, ele sofreu uma desintegração ali. Para onde foi esse corpo? Né? O corpo nunca foi localizado. Né? Não existe nenhum registro de que o corpo tenha sido localizado. Então, será que de fato ele ressuscitou de verdade mesmo? Né? Ou seja, e a partir daí, a gente tem alguns relatos também, né, que aí é a parte que talvez o pessoal que não tenha lido Os Semeadores de Vida vai ficar de cabelo em pé, que existem alguns extraterrestres que vivem, têm uma expectativa de vida absurdamente longa, né? Alguns chegando a 4.000 anos. Então, assim, cara, de repente, fazendo as contas aí, será que de fato, se ele existe, se ele é parcialmente lá, digamos, 50%, não faço ideia, tá? Extraterrestre, não estaria também ele com essa capacidade bastante alongada aí de ter uma vida, sei lá, de 2.000 anos para cá, ele poderia estar vivo, de repente? Podia. Não sei, mas há de se pensar diante das informações que nós temos, né, cara? Se a gente incluir o fator extraterrestre na conversa, que a gente sabe que é real, a gente pode duvidar legitimamente sobre os detalhes da coisa, mas é real. Se ele se insere nessa jogada em algum plano, em alguma maneira, seja como dizem os irmãos Pazuello ou como dizem outras pessoas, mas se ele se insere nisso, as relações espaço-temporais esfumam. Sim, exatamente. E o papo é outro. E a conversa é outra, e a gente tem que entrar no outro tipo de discussão. Outro tipo de espera. Agora está até um carro de som aqui fazendo propaganda. Não dá para ouvir. Mas não dá para ouvir. Não. Então, beleza. Não, cara, eu acho assim, o que é legal do nosso papo é que a gente tenta manter uma cabeça aberta para discutir de tudo, né, cara? De uma forma exploratória, né, cara? E assim, parte do princípio que nessa forma exploratória a gente vai andar em terrenos lamacentos aí, onde não há nenhum balizamento, né? E a gente é livre para fazer esse tipo de especulação, né, cara? E se a gente estiver errado, tudo bem, faz parte, né, cara? Faz parte do jogo, não tem problema. Mas justamente eu acho que é interessante fazer esse alinhamento aí com essas coisas que a gente, pelas quais nós passamos e as histórias que ouvimos, né? Tudo bem que experiência mesmo de fato, eu pelo menos, você acho que mais que eu, um pouco mais que eu, tive poucas experiências de campo e lógico que nenhuma do nível do Charlie ou do próprio Sisto. Mas você tem as histórias que essas pessoas contaram, né? E nós conhecemos essas pessoas, né? Então nos dá uma certa, não vou dizer garantia não tem como, mas nos dá um certo conforto ao mencioná-las, né? Para que a gente consiga conversar isso de uma maneira, né, que a gente fique, enfim, confortável, para não dizer, sei lá, seguro, não sei também se é a palavra, mas acho que confortável cai bem. Então, cara, de fato, me parece interessante. Você começa a fazer esses cruzamentos, cara, e faz sentido, né? Eu acho que essa é a única baliza que a gente tem hoje. O bom senso e fazer sentido e ser capaz de reconceituar se novas evidências aparecerem, né? De novo, vamos voltar no começo da nossa conversa. 325, o Concílio de Nicéia, se forma o corpo básico do Novo Testamento da Bíblia. Joia. De lá, o texto que está escrito lá é o mesmo. O que a gente foi fazendo foi reinterpretando. Como é que essas pessoas em 325, 500, 1000, 1500 foram interpretando essa ideia da transmutação, essa parte, transubstanciação lá no Monte das Oliveiras, ou da transmutação, ou da ressurreição, dessa luminescência, cada um de acordo com as informações que tinham. Hoje, 2020, com mecânica quântica, com conhecimento que a gente tem da luz, com conhecimento de holografia, aquilo podia ser uma holografia, aquela estrela, tranquilamente, guiando os caras, não precisa ser uma nave física, não, tranquilo, dá para fazer. Um drone dá para fazer hoje. Exato. Olha como muda o panorama. Dos anos 60 para cá, muda, a gente nos permite isso. Como você falou, e se tudo der certo, daqui a 10, 20 anos a gente vai estar reconceituando melhor preparados, com mais substância, com mais uma coisa. Porque recuperar documentos antigos vai ser muito difícil.
porque eles vão padecer pelo mesmo problema. A fonte original, ela está tergiversada, ela está alterada. As datas, está deturpada as datas, tudo que aconteceu. Então, é as vivências que a gente vai tendo hoje com outras coisas que nós vamos descobrindo, cruzando com as informações. Um exemplo clássico que eu acho é Nostradamus. Quando ele escreve em 1555, grilos gigantes voando, poxa, naquela época, grilos gigantes voando. Opa, descobrimos o helicóptero? Um helicóptero parece um grilo gigante voando. Então, pode ser um helicóptero. Então, aquilo que o Nostradamus falou encaixa na Primeira Guerra Mundial nesse aspecto. Ou então encaixa na Segunda Guerra Mundial nesse aspecto. Vai evoluindo. A gente sempre vai colocando coisas. Tira Nostradamus de cena só para mostrar que a interpretação vai estar sempre de acordo com o nível tecnológico, consciencial da sociedade da época. Né? Sim, com certeza. E a gente tem esse particular de estar vivendo essa experiência do fenômeno OVNI. Não só extraterrestre, fenômeno OVNI que é maior e que nos deixa de boca aberta, que nos permite uma série de coisas. O fenômeno contato no mundo, ele é real, ponto. Se é só com ET, não é só com ET, é uma série de outras coisas. A gente não consegue entender. É alienígena, é fora da nossa realidade aqui. Jesus pode se encaixar aí? Deve se encaixar aí. Tudo indica que ele deve se encaixar. E uma coisa importante, cara, só para não esquecer também, embora, lógico, né, por causa do Natal, estamos fazendo esse episódio, né, em homenagem ao Natal, etc., mas na Bíblia existem vários relatos, né, e o próprio o OVNI de Belém, né, que é o livro do J.J. Benítez, ele menciona que vários relatos, inclusive no Velho Testamento, né, de milagres ou aparições de anjos, etc., casam bastante com a casuística ufológica atual, né? Os relatos que as pessoas contam, né? Inclusive de paralisações, né? Quando aparecia um anjo ou luzes estranhas, as pessoas ficavam paralisadas, e bem descrito assim no Velho Testamento em vários momentos. Você tem relatos atuais onde há a mesma coisa, o mesmo tipo de fenômeno, né? Diante de um OVNI, diante de um UFO, a pessoa fica paralisada, não tem como se mexer, não tem como fugir nem nada. Só depois do objeto ter ido embora, as pessoas voltam às suas atividades normalmente, né? Então, assim, embora sejamos focados, né, na questão do nascimento de Jesus, né, a Bíblia como um todo, ela pode ser também interpretada pelo viés, né, pelos olhos da ufologia, e a gente, né, pode também entrar nessa viagem de querer associar essas coisas em outros momentos da Bíblia, não só nesse. Inclusive, faz sentido, recuperando um pouco do livro de Urântia. Você tem lá, dos vários papos que nós estamos tendo aqui, você tem uma fonte não dual, consciência cósmica, Deus tal, que se desmembra para a gente e depois volta. Né? Nessa desmembrada que vai descendo, tem esses mensageiros intermediários que são essa hierarquia, anjo, arcanjo, querubim, potestades, etc., que podem ser essas criaturas que, como elas foram interpretadas no passado? Seres com asas. Por que asas? Talvez porque voassem. Lembra que o Carlos tinha um papo, que ele tinha um tal do dicionário massorrético, alguma coisa assim, que era como se fosse uma linguagem arcaica, misturando o aramaico com o arcaico, que, se não me engano, querubim, a tradução de querubim era nave voadora, nave planetária, uma coisa assim. Acho que eu lembro de ter falado algo assim. Depois é para recuperar isso daí. O livro de Urântia recupera isso, e volta. São esses mensageiros, não é Deus diretamente que vem, ele vai encarregando a mensagem para mensageiros. Jesus seria um desses caras, assessorado por essa turma. Miguel, toda a turma do El, Ariel, Miguel, Antarel, é o guia extraterrestre. De certa maneira, esses mesmos personagens que nós chamamos guias, supostamente são mensageiros, também são pessoas que estão parte de um plano maior. Isso. E o importante que é mencionar que assim, as características desses seres são justamente angelicais, né? Esses seres extraterrestres, né, estão falando assim de uma fatia específica, né, cara, da casuística ufológica. Esses seres que têm entrado em contato com a missão Rama, né, desde 74 até hoje, né, em sua maioria, eles têm essa característica humanoide, né, e com traços angelicais, né, assim, quase andrógenos, né, e que bate também com esses relatos todos, né, bíblicos, né, dos textos sagrados aí, de que os anjos teriam essas características também, né. Então, assim, cara,
É interessante. Muito claro que é um projeto, vamos dizer assim, essa turma. Não há relatos assim confiáveis de que em práticas de campo ou em relacionamento direto conosco tenham aparecido os baixinhos cinza, os greys. Eles estão ativos faz muito tempo, parece que eles estão num outro tipo de operação. Não são como eu achava, isso é opinião minha, não são como eu achava, necessariamente não confederados, negativos e querem nos detonar. Não necessariamente, muito pelo contrário, estou mudando minha visão totalmente. Mas é um tipo de trabalho que não é o trabalho que essa turma que se relaciona conosco faz. Sim. E eles têm esse perfil, altos, com essa estatura nossa, humanoide, com essa coisa angelical, que passam uma sensação, uma emoção, um sentimento, que é bem diferente. Ah, os baixinhos cinza passam isso também? Eu li relatos que passam, mas é outro tipo de trabalho, é outro tipo de transcendência. Essa nossa turma tem. E, poxa, a figura de Jesus casa exatamente. Exato, cara. E você vê, justamente há uma explicação, pelo menos teórica, para isso, né, cara? Que é justamente o que nos faz, o que faz eles estarem em contato conosco é justamente essa característica para apaziguar os nossos medos, né? Para a gente não causar nenhum impacto muito grande, sei lá, no meio do mato, lá, no entorno do controle, sei lá, você pega uma figura muito diferente da humanoide e vai assustar pacas, né? Causar traumas, etc. Então, seria também uma forma desse contato ser apaziguado e de viabilizar uma troca progressiva, né, entre nós e eles, né? Então, isso também seria proposital. Faria sentido, né, por causa disso também. Num projeto de médio e longo prazo. Exato. Faz todo sentido. Não como se imaginava, que era de 2 anos de duração, ou de 10, ou 20, ou na virada do milênio. Uma coisa que transcenderá a nós. E aí, de novo, nós voltamos para a mensagem daquele personagem, que a gente não sabe exatamente qual era. Seja o que for, tá todo mundo, todo o Natal, para usar a data que nós estamos chegando agora, espera-se que seja o Natal da volta de Jesus. E quem crê, e é legítimo que a pessoa creia, quem crê nisso, busca sinais disso, e encontrará sinais. Encontrará, como tem encontrado nos últimos 2000 anos, e depois vai se perceber que não era por aí, né? É outra coisa. Mas é impressionante o impacto dessa figura culturalmente no planeta inteiro, porque mesmo sendo só 1 bilhão de católicos, vamos dar 1,5 bilhão de cristãos, né? Juntando os ortodoxos, os evangélicos, todos eles. Mas mesmo assim, é reconhecido pelo Islã, é reconhecido pelo judaísmo, é reconhecido pelos hindus. Reconhecemos como um outro personagem desses, outro avatar, né? Muito importante, muito delicado, mesmo com todas essas deturpações que aconteceram. Que personagem fascinante. Eu acho que, para mim, se fosse possível resumir o que nós conhecemos, o que chegou através, obviamente, dos livros, que, inclusive, a origem nós estávamos questionando no início desse bate-papo, né? Mas tudo bem, essa é a única fonte que temos, vamos ter que nos basear nela. Se eu pudesse resumir tudo isso em uma palavra, cara, eu resumiria na palavra amor. É, para mim, o que sobra dessa grande mensagem, né, cara? E, para mim, no final das contas, cara, o que também sobra, lógico, eu estou querendo simplificar as coisas, tá? Mas se eu fosse fazer a mesma coisa com a missão Rama, cara, para mim sobraria a mesma palavrinha, amor. Com todos os problemas que tivemos, com todas as mazelas que ocorreram ao longo dos anos, cara, com brigas, cisões, eu acho que a gente acaba, cara, com o tempo, e aí a como eu posso dizer, ia para falar para maturidade, cara, será que é maturidade? Bom, tudo bem, fica a maturidade aí. Acaba nos dando, ao longo do tempo, né, de você, vamos perdoar as diferenças. Você recentemente promoveu aquele encontro lá em Itatiaia, com várias dissidências de Rama, ou pessoas pelas quais passaram em Rama, hoje não estão em nenhum trabalho oficial, mas estavam afim, estavam imbuídas desse mesmo sentimento, né, cara? E você mesmo disse, né, que as cartas lá, o livro As Cartas de Jesus, né, acabou coincidindo, né, também de ele levar o livro lá e falar um pouco sobre o livro. Fica para mim também essa questão de casar a mesma coisa, cara, o amor. O amor e o respeito que eu tenho pelo Charlie, que hoje é Verônica Wells, e que apesar da distância aí eu ainda carrego dentro de mim. Fica isso, cara, de residual, sabe? Lógico, estou sendo muito simplista, resumindo tudo numa palavra, né? Mas eu acho que é por aí. Mesmo com toda a deturpação da mensagem desse personagem, eu acho que o que se resgata é isso,
E mais, não é por acaso, não deve ser por acaso que onde foi fincada a pedra angular da missão Rama é num país da América do Sul, um país de língua espanhola, que tem muito a ver com português e tudo, mas que o princípio do nome do projeto é amar ao contrário. Não é à toa. Em inglês não teria o mesmo efeito, em francês não teria o mesmo efeito. Tem uma coisa de fundo aí, para começar-se aqui, se expandir-se a partir daqui. Né? Exatamente. E um país super católico como o Peru, o Brasil também é um outro país super católico, né? Então as coisas, cara, de uma certa maneira, não estão assim tão... A gente viajou na maionese, mas não estão assim tão longe do... Mas a nossa prancha de surf para surfar nessa maionese foi boa. Acho que pelo menos é legítima, é aberta a ser complementada, né? A crescer, se desenvolver. Qualquer tipo de crítica aí, né, cara? Mas legal, cara, passou muito rápido. Uau! Mas tá valendo, cara. Então, eu desejo um Feliz Natal para você, para toda a sua família. Você também. E talvez a gente se encontre na próxima segunda. Vamos definir ainda se vai ter mais um último episódio aí de Contatos Insólitos do ano. A gente conversa aí no meio do caminho, mas por enquanto te agradeço. Feliz Natal, cara. Feliz Natal para todo mundo que esteja assistindo a gente. Por favor, curtam o vídeo, né? Se inscrevam no canal, né? Que eu estou esquecendo aqui. E é isso, gente. Feliz Natal para todo mundo. Valeu, então. Um grande abraço, cara. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau.